Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Vamos ler os versículos 1 a 11. Filipenses capítulo 2, de 1 a 11. Não se esqueçam que nas sextas estamos tendo o estudo sobre soteriologia, sobre salvação. Tem sido uma grande bênção. Todas as sextas, pelo menos as próximas, nós teremos aqui o restante dos estudos. Na próxima sexta estaremos aqui novamente falando sobre esse assunto. Diz a palavra de Deus, a partir do versículo 1, vamos ler até o 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e do que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Meus queridos, o maior exemplo de humildade, de submissão, de obediência, de mansidão, veio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito de todas as coisas e de toda a restauração das coisas que foram criadas por Deus. Pelo fato de ter sido o primeiro, né? Nós vamos entender isso aqui nesse texto, né? Que é um texto que Paulo explora bem essa questão de falar sobre a divindade e sobre a humanidade de Jesus. E durante muito tempo, e muitos têm essas dúvidas, e eu lembro que eu estudava no seminário, uma vez eu perguntei para um professor meu, e eu falei, professor, Jesus ainda continua sendo homem, como é que é? Fiz umas perguntas para ele, e ele falou assim, poxa, mas você também está... O que você anda lendo aí para você estar perguntando essas coisas? Eu falei, estou lendo os livros, né? E aí eu percebi que ele teve uma certa dificuldade de algo que hoje a gente teve um esclarecimento posteriormente. Mas aqui Paulo vai falar exatamente sobre a humanidade, sobre a divindade de Jesus, em que nós podemos entender claramente pelo texto, a partir do versículo 5, mas mostrando esse exemplo de humildade, né? Porque ele fala no começo do versículo que nós não devemos ter em mente o que é nosso. Não podemos fazer as coisas por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí ele utiliza Jesus Cristo como o nosso exemplo de humildade, de submissão. Porque o ser humano, por si só, tem a tendência a ser orgulhoso. Por mais humilde que as pessoas possam aparentemente ser, elas são orgulhosas. Em um momento ou outro da vida, elas vão dizer, não, mas, poxa, aí está me humilhando. Quando se alguém fala, utiliza essa expressão, não, mas está me humilhando, é porque existe orgulho. Porque aquele que não é orgulhoso, nunca se sentirá humilhado, porque ele não tem do que se sentir humilhado. Então, quando a gente ouvir essa expressão, não, mas estou sendo humilhado, é porque tem um orgulho ali, que está latente.
E isso acontece com o ser humano. Aliás, isso aconteceu lá no céu também, né? Em Isaías 14, onde muitos estudiosos eles afirmam que Lúcifer está ali sendo retratado quando ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. E ali o orgulho tomou conta do seu coração, porque ele estava querendo levar em conta aquilo que era seu, a sua vontade, mas ele foi jogado aqui na terra, né? Segundo os estudiosos que afirmam que aquele texto é a respeito disso. E nesse texto aqui em que Paulo vai falar da submissão, da humilhação pelo qual Jesus passou, então ele vai descrever as duas naturezas de Jesus Cristo, a natureza divina, em que ele abriu mão não da natureza divina, mas dos privilégios divinos, e nós vamos ver isso daqui no decorrer do texto. Ele continuou sendo um Deus, totalmente Deus, mas também assumiu a forma de homem, sendo totalmente homem, ser humano como eu e você. A única diferença é que ele não teve pecado, e eu e você, nós temos. Então nós temos aqui 4 exemplos e 4 situações em que nós vamos aqui meditar durante esses períodos antes de participarmos da ceia do Senhor, para que nós possamos pensar sobre tudo isso e ver onde nós nos enquadramos, no que nós precisamos melhorar aqui nessa noite, já que Jesus é o nosso maior exemplo. Primeira lição que Jesus nos deixa com relação à humildade: ele pensou nos outros e não em si mesmo. Veja os versículos 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando ele fala o mesmo sentimento aqui, ele está falando de uma atitude demonstrada por Cristo que deve ser a nossa. O mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, ou seja, ele pensou nos outros e não pensou em si mesmo. Jesus é Deus, ele era Deus, ele continua sendo Deus, mas ele tinha uma condição na eternidade em que ele tinha todo o conforto de ser Deus. Ele não precisava se submeter, ele tinha toda a autoridade, os anjos estavam debaixo da sua autoridade, ele era adorado noite e dia. Ele vivia na eternidade, a Trindade vivia harmonicamente na eternidade, mas ele abriu mão de tudo isso porque ele pensou não em si, ele pensou em nós. Ele pensou em nós. E tudo que nós ouvimos aqui sendo louvado nesta noite, nós pudemos observar que ele pensou, ele não apenas pensou, mas ele agiu também. E nós vamos discorrer sobre isso. A nossa visão de mundo determinará os nossos atos. Se a nossa visão for egoísta, os nossos atos serão egoístas, mesmo que aparentemente os nossos atos forem em benefício dos outros. Jesus pensou em nós, ele não pensou em si mesmo. Ele tinha todo o conforto, todas as regalias da divindade, tudo à sua disposição. Ele poderia, mesmo depois aqui na terra, nós vamos ver ele sendo desafiado, o próprio diabo desafiou ele: se você é o Filho de Deus, você pode pedir para que as pedras se transformem em pão, você pode pedir para que os anjos possam vir em teu socorro, você pode fazer uma série de coisas. E mesmo os discípulos pediram: Senhor, por que o Senhor não manda fogo do céu? Ele tinha tudo isso à sua disposição, mas ele abriu mão disso, desses privilégios que ele tinha. Ele abriu mão porque ele não pensou em si, ele pensou no outro, ele pensou em nós, ele pensou em você aqui nesta noite. E se nós tivermos uma atitude como a de Jesus, o mesmo sentimento que houve em Jesus de pensar no outro, as nossas atitudes serão diferentes, serão em benefício do outro. Como eu disse, às vezes, mesmo atitudes em benefício dos outros, pode ter por trás o interesse de ser beneficiado. Sabe que tem gente assim? Na igreja não tem, né? Todos foram lavados e remidos no sangue de Jesus, aceitaram a Jesus, já ficaram humildes instantaneamente, na verdade? Só pensa no outro. Ninguém quer ter uma posição, ninguém quer lutar pelo seu lugar. Imagina, ninguém quer, né? Entre os crentes não há isso, mas eu estou pregando porque pode ser que alguém mais desavisado esteja sofrendo esse tipo de tentação de pensar em si mesmo.
Aqui nessa igreja, ainda mais que a igreja é relativamente nova, nós inauguramos recentemente, eu acho que ninguém briga por lugar ainda, né? Tem muito lugar, né? Não, mas tem lugares preferidos, já. Tem lugares preferidos, mais próximo aqui e tudo mais. Mas eu já fui pregar em alguns lugares em que eu presenciei, né? Eu fui com a Terlane sentou em determinado lugar, aí de repente, porque colocaram ela ali, ela não procurou lugar. Jesus fala sobre isso. Quando você chegar numa festa, você não procura os primeiros lugares. Você sabe por quê? Porque pode chegar alguém mais importante do que você e você vai ter que ser retirado dali. No caso, né, ela não procurou os primeiros lugares, alguém introduziu ela e colocou ali naquele lugar, de repente falou, não, minha irmã, sai daí, porque aí é o lugar da irmã fulana, pelo amor de Deus. E depois a irmã fulana chegou, né, tal, sentou ali no lugar, tinha um lugar preferido. Meus queridos, nós fomos chamados para pensar nos outros, para não vermos os nossos próximos interesses, mas pensarmos no interesse dos outros. Aqui na sede ninguém briga por lugar, porque nós temos vários lugares, a galeria ainda está sem ainda uma lotação completa. Mas eu estou dando um exemplo simples do que às vezes nós podemos pensar apenas em nós mesmos. Há uma figura interessante, uma vez um chefe de RH sendo entrevistado, e aí ele falou assim que o funcionário de alto posto, alguém que exerce um posto alto, ele é testado não pelas responsabilidades que ele recebe, mas pelos privilégios que ele recebe. Que tipo de privilégio que você tem? Jesus tinha todo o privilégio de ser Deus, mas ele abriu mão desses privilégios, pensando em nós. Que tipo de privilégio que você tem e que você não abre mão pensando no outro? Não, mas espera lá. Tudo bem, eu ajudo, mas desde que não atinja, né, o meu privilégio aqui. E nós vamos ver como isso pode acontecer. Então o primeiro exemplo é esse, ele não pensou em si, ele pensou nos outros. Jesus, ele estando ali na glória, cercado de anjos, ele se submeteu à vontade de Deus e se humilhou. E nós vamos passar para o segundo exemplo. Ele veio para servir, que está no versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Outras traduções dizem que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Meus queridos, a maior humilhação pela qual Jesus passou foi exatamente essa, se tornar humano. Porque sendo Deus, tendo toda essa posição, se tornar humano foi a maior humilhação que alguém poderia passar no mundo. É por isso que Jesus é diferente. Ele não pode ser comparado com nenhum outro líder de religião, como alguns querem pensar. Não, Jesus foi um grande mestre, ensinou coisas boas. Não, Jesus não foi apenas um grande mestre que ensinou coisas boas. Jesus é Deus. Jesus é Deus que andou aqui na terra. E por isso que ele é diferente. Por isso que o cristianismo ele é sectarista, no sentido de dizer, não, só a religião está certa, e hoje a gente não corre o risco na pós-modernidade, não, tem que tomar cuidado, cada um tem a sua verdade, não é bem assim. Meu querido, Jesus é Deus. Jesus é Deus. A conversa termina por aí. Jesus é Deus. Se nós formos ver os grandes líderes de religiões que surgiram no mundo, que são inclusive, os seus ensinamentos são citados hoje em dia, mas se nós formos no túmulo de cada um, eles estarão lá com seus restos mortais, a lápide estará lá, mas se nós formos em Jerusalém, lá não haverá mais nada, porque ele ressuscitou, porque ele é Deus. Aleluia. Jesus e a sua humilhação, primeiro ele esvaziou a si mesmo, colocando de lado o uso independente dos atributos divinos. Como eu disse, ele foi desafiado a transformar pedras em pães, ele foi desafiado a mandar fogo do céu descer e destruir determinada cidade que os discípulos ali sugeriram. Ele foi desafiado a chamar legiões para o libertar daquela situação,
mas ele colocou de lado o uso independente dos atributos divinos. Ou seja, ele veio como Deus, ele continuava sendo Deus, continuava sendo ser divino, continuava com os seus atributos, mas ele abriu mão de privilégios, ele abriu mão dessas prerrogativas, porque ele se humilhou. Segundo, ele tornou-se humano permanentemente. Olha aqui, ele se tornou humano. O Val me olhou ali com o bigode, até mexeu agora, lembra? Ele se tornou humano permanentemente, mas num corpo físico sem pecado. Ele continua hoje com o seu lado humano ainda, meus queridos. É por isso que Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Sabe por quê? Porque ele assumiu a forma humana. Ele passou pelo que o ser humano passa. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu sono, ele sentiu solidão. Hoje nós estamos no século da solidão. Pessoas estão no meio das multidões, mas se sentem só. É bem capaz que hoje, aqui à noite, tenhamos várias pessoas que estão se sentindo só, mesmo cercada de várias pessoas, estão se sentindo só, mas ele sentiu solidão também, porque ele foi abandonado. Ali no jardim do Getsêmani, ele clamou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele estava sentindo o peso daquela hora, do momento em que chegaria, em que ele seria oferecido como oferta de sacrifício. Ele não estava com medo dos açoites, dos castigos físicos, mas ele estava sentindo naquela hora o peso do meu pecado e do seu pecado sobre a vida dele ali na cruz do Calvário. A via dolorosa demonstra tudo isso. Então, e ele usou esse corpo humano para ser servo. E quando eu falei que nós temos um sumo sacerdote, que ele pode se compadecer de nós, porque ele sabe exatamente pelo qual nós passamos, sabe o que significa isso? Hoje, Jesus continua ainda sendo totalmente Deus, mas também totalmente humano. E por causa que ele é totalmente humano, ele pode interceder por nós à direita de Deus. Toda vez que nós passamos por problemas, por solidão, por enfermidade, por conflitos, por situações difíceis, ele intercede por nós, porque ele sabe o que nós estamos passando. Ele é o nosso sumo sacerdote, porque é aquele que ofereceu o sacrifício, e também ele é a oferta. Ele se ofereceu perante Deus. Ele usou esse corpo para ser servo. Olha que coisa interessante, quando ele esteve aqui na terra, eu até conversei com um irmão outro dia, falou assim: não, mas Jesus foi duro aqui, né? Quando ele estava falando sobre determinadas situações, né? De se fulano vai para o céu, se não vai para o céu. Não, mas Jesus foi duro aqui. Eu falei: foi duro, mas com os religiosos, não foi com os pecadores. Foi com os fariseus que ele foi duro. Né? Porque os pecadores, ele andava junto com os pecadores. Ele ia onde estavam aqueles que roubavam, as prostitutas. Tanto é que Maria Madalena era um dos frutos do ministério de Jesus que se converteu. E era grata ao Senhor de uma tal forma que chegou a ungí-lo com um perfume caro, os pés de Jesus ali, antes dele ser crucificado. E nessa humilhação, ele serviu. Ele usou o seu corpo para servir, o seu corpo humano para servir. Aonde estivesse um miserável, aonde estivesse um doente, aonde estivesse um pecador que precisasse da sua presença, ele estava ali. Os leprosos que eram rejeitados pela sociedade, porque era uma doença socialmente que era repelida, ele se aproximou de todos eles e curou alguns deles, porque Jesus serviu. Meus queridos, se o Filho do Homem foi chamado para servir e não para ser servido, o que dirá de nós que somos os seus discípulos? E a gente quer ser servido, né? Hoje nós estamos também, eu falei no século da solidão, mas nós estamos na era dos direitos, né? Todo mundo vai atrás dos seus direitos, né? Porque você tem direitos. E tem igreja que fala: você tem direitos, vai atrás dos seus direitos, como filho de Deus.
Mas ele, como filho de Deus, disse assim: o filho do homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Um último degrau da humilhação: ele levou esse corpo para a cruz e morreu voluntariamente. Ele pegou por intermédio do seu corpo humano, ele passou por tudo isso, ele serviu, ele esteve aonde precisavam dele. E esse é o nosso desafio. Aonde quer que estiver alguém sofrendo, que precisa da nossa ajuda, nós devemos estar lá. Os hospitais, os orfanatos, os asilos, as casas dos dependentes, as ruas de Guarulhos, as ruas de São Paulo, aonde tiver alguém necessitando, nós devemos estar lá. E ele não fica apenas em palavras de amor, mas ele também age, porque tem que colocar a mão na massa. Obrigado, pastor. Obrigado. Tem que colocar a mão na massa. Tomar a forma de servo é exatamente isso, colocar a mão na massa, porque a gente não quer colocar a mão na massa, né? Está tudo pronto hoje em dia, né? Mas é exatamente isso. A visão é exatamente essa. Tudo que a gente precisa é só aqui o celular, iFood, né? Quer comprar alguma coisa, acessa lá o celular, faz a compra, chega na tua casa. E a gente não quer ter trabalho. E aí nós entramos aqui no terceiro exemplo, que ele sacrifica. O versículo 8, veja o que diz o versículo 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se sacrifica. A gente não quer ter sacrifício hoje. A gente até ajuda os outros. Não, mas aí também não, né? Não vou sacrificar o meu conforto, né? Porque aí não dá, né? A pessoa, tarde da noite agora, tem que comparecer naquele velório. Não dá, né? Meu Deus do céu, está chovendo ainda. Não, mas eu vou orar aqui pelo irmão, né? Deus vai confortando ele lá. Querido, você representa Jesus nessas horas. Você representa Jesus nessas horas. E hoje nós estamos acostumados a pedir tudo e ter todo tipo de conforto, que nós não queremos sacrificar absolutamente nada. Eu destaquei aqui uma frase de um escritor que diz assim: o ministério que não custa coisa alguma, não realiza coisa alguma. Se você quer exercer algum ministério dentro da igreja, por mais simples que seja, que não te custe nada, não realizará coisa alguma. E o Warren Wiersbe, que agora partiu para a eternidade há dias atrás, ele também diz o seguinte: o teste da submissão não se refere apenas ao que estamos dispostos a suportar em termos de sofrimento, mas também ao que estamos dispostos a oferecer em termos de sacrifício. O que você tem sacrificado na sua vida em prol da igreja do Senhor? Eu não estou dizendo apenas de você vir na quarta, vir na sexta, vir no domingo, não. Não é frequentar cultos apenas, embora isso seja importante, mas é olhar para o lado e ver quem é que está precisando de você. Porque o Rei da Glória, Ele deixou o conforto do seu reino eterno, sempre eterno, aquele que criou todas as coisas. Ele assumiu uma forma humana, ele nasceu no pior lugar possível em que o ser humano poderia nascer, que foi no meio dos animais, mas veio aqui por causa de nós, e ele andou nas ruas empoeiradas de Jerusalém, indo atrás dos leprosos, indo atrás dos enfermos, atrás dos endemoniados, aqueles que estavam escravizados por Satanás, e foi libertando um a um, e foi pregando o reino, pregando a mensagem de vida eterna. Ele abriu mão de tudo isso, se sacrificou por tudo isso, para que hoje nós pudéssemos fazer parte da família de Deus. Dentre esses temas que nós estamos estudando sobre salvação, um deles foi a adoção. O pastor Anderson, que pregou aqui muito bem há 2 sextas atrás, e ele falou sobre a adoção. O que é a adoção? É nós sermos inseridos na família do Senhor. Jesus veio para isso, ele como primogênito de toda a criação.
Ele veio para isso, para salvar o que se havia perdido. E João relata que a todos aqueles que creram nele, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E nós fazemos parte da família. E eu lembrei de uma ilustração da seguinte forma: geralmente entre as famílias que têm mais de um filho, de 2 para cima, você sabe que criança é terrível, né? Até na adolescência também isso acontece. 2, 3, 4 filhos, sempre tem um que o pessoal fala assim: não, você não é dessa família, não. Você foi achado na lata do lixo. A Drica riu, é você, Drica? Lá não. Mas não acontece isso? Não acontece isso nas famílias? Às vezes, entre os irmãos, ele fala: não, você não é, não, você foi achado, enfim, você não é dessa família. E às vezes acontece isso. É claro que às vezes eles estão brincando, eles estão querendo mexer ali com as pessoas, né, com os membros da família, querendo ali deixar o irmão chateado para ficar rindo depois e tudo mais. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, aqui nessa noite, olha aqui para mim. Nós fomos achados na lata do lixo. Nós fomos. Na família de Deus, nós fomos achados na lata do lixo. Jesus veio aqui a esse mundo e nos achou no lixo do pecado, e estendeu a sua mão e disse: venha fazer parte da minha família, venha ser meu irmão. Nós somos chamados para isso, meus queridos, para entrar aonde ninguém entra e tirar as pessoas dali, chamá-los para fazer parte da família de Deus. Ele veio para servir os desfavorecidos de um modo geral, e se sacrificou a si mesmo. Você está sacrificando alguma coisa da sua vida em prol da igreja, em prol do corpo, em prol daqueles que precisam? Está fazendo isso? Ou você está lá do bem bom? Os desafios estão aí. A nossa igreja precisa de você para os desafios que estão aí. Os ministérios precisam de você. Os irmãos que estão à sua volta precisam de você. Os seus vizinhos precisam de você. Os seus colegas na faculdade, aonde você estuda, precisam de você. No seu trabalho, precisam de você. Precisam de você. E por último, 4º exemplo. Ele fez tudo isso não pensando em si mesmo, mas ele glorificou a Deus. Versículos 9 a 11, para irmos para o final. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele fez tudo isso para a glória de Deus. Tudo isso para a glória de Deus. Porque Ele era Deus. Então, queridos, olha aqui. A gente quer ser sempre recompensado, né? O ser humano quer ser recompensado, porque já é nato, né, do ser humano, esse sentimento, né? Você, poxa, mas eu estou aqui, né? Faço as coisas, parece que ninguém vê, parece que ninguém dá um elogio, né? Faz algum agrado, alguma coisa, sei lá, fala alguma coisa. A gente às vezes se sente assim, mas quem tem poder para nos recompensar está vendo. Às vezes a gente quer que pessoas vejam que não podem fazer nada por nós, mas a gente quer só que elas vejam. Mas nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, mesmo porque seremos recompensados e até exaltados. Olha que coisa interessante. A gente procura a exaltação. De uma forma ou de outra, a maioria dos que fazem parte da raça humana procura exaltação de alguma forma. Procuram ser reconhecidos no ambiente familiar, procuram ser reconhecidos na escola, reconhecidos no trabalho, reconhecidos até na igreja. Mas tudo que se referia à humilhação, presta bem atenção nisso, foi realizada pelos homens.
Olha lá, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Presta atenção no exemplo de Jesus. Nós ouvimos sobre a via dolorosa aqui nessa noite. Desde quando ele chegou aqui nessa terra, que nasceu numa estrebaria, onde viviam os animais, já era uma humilhação, o ser humano, porque os seus pais não encontraram lugar em hotéis da época, digamos assim, em pousadas da época, e o único lugar que sobrou para ele foi a estrebaria, mas ele nasceu ali, cresceu, exerceu seu ministério, e depois ele começou a enfrentar a via dolorosa. Ele foi preso no jardim do Getsemane, e já começou ali uma sessão de tortura, ele sendo injustiçado, tudo nas mãos dos seres humanos. Foi julgado injustamente, acusado injustamente, foi condenado, foi espancado. O castigo que Jesus, que Isaías prediz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. O castigo que Jesus passou antes de ser crucificado, os açoites pelos quais ele passou, os historiadores dizem que muitos morriam enquanto estavam sendo açoitados, ou ficavam loucos, mas ele resistiu bravamente, por mim e por você. Depois dos açoites, a coroa de espinho foi colocada sobre a sua cabeça, e o que já estava ruim ficou ainda pior. O sangue começou a derramar a partir da sua fronte, por mim e por você. Imagina uma cena como essa, a gente já viu muitos filmes, a coisa foi brutal mesmo, e naquela condição física, muito debilitada, então ele foi colocado uma cruz sobre os seus ombros, e ele foi obrigado a andar pelas ruas de Jerusalém, carregando aquela cruz, como diz uma poesia antiga, né? Tudo que ele teve aqui era bem emprestado, tudo mais, mas a cruz que ele carregava, a cruz não era dele, a cruz não era dele, a cruz era nossa, mas ele carregou a cruz nas ruas de Jerusalém, sofreu fisicamente, caiu em determinado momento do caminho. Simão Cirineu o ajudou até o final da caminhada, quando ele teve os pés e as mãos pregados pelos seres humanos, colocado na cruz, o madeiro foi levantado e colocado naquele buraco ali violentamente, enquanto aquela cruz foi fixada ali na tamanha violência, o sofrimento foi ainda maior, e ele ficou ali durante 6 horas, morreu, quando entregou nas mãos de Deus o seu espírito, e até a sepultura ele foi levado por mãos humanas. A humilhação dele foi essa, mas aí terminou a humilhação dele, e terminou a ação humana, porque os seres humanos fizeram de tudo para que ele ficasse ali. Os romanos colocaram soldados, falaram, olha, eles viviam dizendo que ia ressuscitar, é melhor prevenir, né? Porque já viu, né? Mas ali começou a atuação divina com relação à exaltação. Depois que a sepultura foi fechada, acabou a humilhação, o Espírito Santo entrou em ação, e no 3º dia o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. Os anjos foram mobilizados e eles moveram a pedra. Houve uma mobilização celestial. Pastores viram corais de anjos cantando, e houve toda uma mobilização, porque agora chegou a vez da exaltação de Jesus. A partir dali, somente o sobrenatural esteve à frente da vida de Jesus, culminando com a sua ascensão aos céus. Desde que ele foi ressuscitado, apareceu aos discípulos, entrava ali de uma maneira espetacular, nos lugares fechados até que ele ficou aqui durante 40 dias, falando com um, falando com o outro, dando as últimas instruções, e ao final desse período, então, ele, na presença de vários irmãos, ele foi subindo aos céus, sobrenaturalmente, ele foi exaltado, como Paulo deixou registrado aqui, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é todo sobrenome, sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e
debaixo da terra. Sabe por quê, meus queridos? Isso vai se cumprir um dia, quando a igreja for arrebatada, quando todo o plano que está desenrolado no Apocalipse, em Daniel, se concluir. Todos estarão na presença do grande Rei Jesus. O cordeiro que foi morto agora será o leão da tribo de Judá. O cordeiro e leão coexistindo harmonicamente, e ele estará ali frente à grande multidão. E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, nesta noite, a Ele toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Eu queria que você ficasse em pé juntamente comigo, enquanto nós vamos adorar ao Senhor aqui com o Josué e tudo mais. Mas antes de nós louvarmos ao Senhor, eu queria que você prestasse atenção e cantasse. É um hino que você conhece já. Então cante, louve ao Senhor, exaltando Ele soberanamente. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você está procurando exaltação? Está procurando, mas um dia você vai ser exaltado, porque Jesus vai te exaltar. Um dia Ele vai te chamar, olha, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança tudo que está reservado a vocês desde a fundação do mundo. Um dia você terá o seu corpo glorificado, um dia as suas obras serão julgadas e você será recompensado. Mas nós estamos aqui apenas para uma coisa: fazermos tudo para a glória de Deus. A Ele toda honra e toda glória. Aplauda ao Senhor bem forte, aleluia.